Hoje a gente vai ler Mateus 24, o sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com o poder e com grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui, Jesus estava falando sobre o fim dos tempos que os discípulos perguntaram para ele. E ele explica várias coisas que iam acontecer, como guerras, terremotos. Aí ele fala também sobre falsos profetas, que a gente tem que tomar muito cuidado, que muita gente ia falar, olha, Cristo voltou, ele está ali, olha, ele está lá, e que não era para acreditar, porque quando ele aparecesse, ele ia aparecer no céu e ia dar para ver ele de todo lugar ao mesmo tempo. Não ia ser algo assim local, como foi a primeira vez, porque ele estava aqui encarnado na Terra. Ia ser diferente. E diz que seus anjos iam estar lá em cima e com o som da trombeta os eleitos ia ficar de uma extremidade até a outra dos céus. Então, ia ser algo assim gigantesco, grandioso, não ia ser algo pequeno, que era pra gente ficar pensando assim, né, que cuidado quando falasse que ele tá ali ou ele tá em tal lugar, não era ele, né? Não ia ser ele. E aqui ele ainda fala que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão. Então, é essas palavras que a gente lê até hoje. Que há quem estude, que fala que isso é agora,
né? Outros falam que ainda não. Então a gente tem que também pedir para Deus discernimento, porque cada um fala uma coisa, mas Jesus mesmo falava que quem sabe é só Ele, só Deus, nem Ele sabe, ele fala que o Filho não sabe, somente o Pai. Então só Deus sabe quando é a volta, né? Quando seria o fim dos tempos. A gente não pode ficar acreditando em falsos profetas, a gente só tem que ficar de olho nos sinais para não se arrepender de ter seguido uma vida torta, sem Deus, e na última hora perceber que ele existia e que ele voltou, né? É isso que ele fala, que você tem que estar vigilante, acreditando em Deus, seguindo sua vida, que somente Deus sabe quando vai ser o fim. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.